Queridos, foram 42 parábolas pregadas ao longo de domingos e mais domingos. 42. Essa é a 42ª. Uma longa série de mensagens nas parábolas. E essa parábola de hoje é a parábola das 10 minas, em que vai se enfatizar, dentre outras coisas, o acerto de contas com o rei. Eu vou ler em Lucas capítulo 19, a partir do verso 11. É importante ler todo esse texto, um pouco longo, mas para a gente entender todo o conteúdo e a situação em que Jesus contou esta parábola. Lucas 19. Esse capítulo é conhecido porque ele começa nos versos iniciais falando do encontro de Zaqueu com Jesus. Isso aconteceu na cidade de Jericó, uma cidade muito antiga, uma cidade num nível bem abaixo, no sentido mesmo de altitude. Ali Jesus esteve, e dali ele saiu subindo para Jerusalém, uma cidade que estava bem no alto, a 800 metros acima do nível do mar. Uma caminhada bem sugestiva. A subida de Jesus, na verdade, era uma subida para a cruz. E depois da cruz, ele desceria aos mortos, mas ressuscitado voltaria para as alturas. Tudo isso está envolvido. Tudo isso é pano de fundo para esse texto que vamos ler a partir do versículo 11, que diz: ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Por isso Jesus disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. A este o Senhor disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo dizendo: Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que é um homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu: servo mau, eu o julgarei usando suas próprias palavras. Você sabia que eu sou rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei? Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, eu receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tirem dele a mina e deem ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu: pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas, quanto a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. Esta é a parábola que Jesus contou antes de ir a Jerusalém, a parábola das 10 minas. Vamos orar. Agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, o entendimento que podemos ter pelo Espírito Santo, que inspirou e que escreveu esse livro. Agora dá-nos entendimento, ilumina-nos. Ó Espírito Santo, que o Teu papel grande, a Tua missão, seja de convencer-nos da verdade
desta revelação da tua palavra. Ó Senhor, abençoa-nos com a tua palavra, liberta-nos daquilo que prende, abre os olhos daqueles que precisam ter os seus olhos abertos, dá-nos essa bênção nesta noite, porque oramos com gratidão e temor, no nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Amém. Assente-se, permaneça com sua Bíblia aberta, acessível, e vamos pensar nesse texto. A 42ª parábola. Eu sei que Lucas ainda continua com alguma parábola, mas alguma outra parábola que tem à frente, nós já utilizamos quando pregamos no ano passado, porque há parábolas que estão nos 3 evangelhos, há parábolas que só tem no evangelho de Lucas. Então, as parábolas, algumas são repetidas, mas todas elas foram trabalhadas ao longo desse tempo. Chegamos nesta aqui, a parábola das 10 minas. Eu preciso pontuar alguma coisa que nos ajuda a entender o porquê que Jesus contou essa parábola, o que ele utilizou de conhecido daquelas pessoas que estavam ali ouvindo Jesus, por que ele contou essa parábola neste lugar, nesse tempo. Para a gente entender bem o texto, a gente tem que ir mais a fundo. A Bíblia, ela por si mesma, ela se interpreta. Então, comparando o texto com o texto, e, além disso, procurando entender a cultura, a geografia, são muitas regras que utilizamos para entender a palavra de Deus, e, inclusive, para pregar, a gente tem que fazer um estudo mais a fundo. A leitura pura e simples da parábola pode não trazer o entendimento adequado. Mas deixa eu pontuar algumas coisas. Como eu já disse, Jesus está perto de Jerusalém. Ele está saindo de Jericó. Ali nessa cidade, você sabe que ele curou um cego, está no capítulo 18, e ele também vai participar de uma refeição na casa de Zaqueu, um homem de baixa estatura, um homem certamente rico, e que queria ver Jesus, e Jesus é recebido por Zaqueu na sua casa. Jesus elogia Zaqueu, porque ele se deixou ser convencido, alcançado pela mensagem de Jesus, e a mensagem de Jesus ao final desse encontro com Zaqueu porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ao dizer isto aqui, é que começamos a ler o verso 11, e que diz por que Jesus contou essa parábola. Não é sem propósito, não é que Jesus estivesse sem assunto, ou quisesse simplesmente contar um caos, como se faz muito aqui em Minas Gerais. Não, tem propósito. E Jesus está utilizando um fato conhecido, acontecido aproximadamente há uns 30 anos antes, que envolvia a política, o governo, a história do povo de Israel, a dominação romana. E aquilo que vai acontecer em Jerusalém, quando Jesus vai ser preso, vai ser condenado e morto, e nessa situação toda, o povo, a grande parte da população presente, que viera para uma grande festa da Páscoa em Jerusalém, maior parte daquela multidão que ali estaria, diria: crucificam, crucificam. E Pilatos dizendo: mas ele não acha nele culpa nenhuma. Olha o rei de vocês aí. E a maior parte do povo vai concordar com a liderança e dizer: não, ele não é nosso rei. O nosso rei é o imperador, é César. Hipocrisia, porque eles queriam se ver livres da dominação romana. Mas Jesus já está antecipando. Jesus já está ensinando, apresentando a verdade, para que as pessoas entendessem que é por ele que se tem perdão. A salvação da condenação dos pecados é por meio dele. E se as pessoas trocam Jesus, a única esperança de salvação, por outra coisa, estarão eternamente perdidos. Então vejam, Jesus está perto de Jerusalém, uma distância de mais ou menos 27, 28 quilômetros, como daqui a nossas cidades vizinhas que aqui temos, Santa Maria, São Gonçalo, João Molevade, uma distância assim. Jesus está indo para lá. Ele tinha acabado de fazer aquela declaração: o Filho do Homem veio
buscar e salvar o perdido. Mas o que vão fazer com o Filho do Homem? O que vão fazer com Jesus? O que vão fazer com o Messias? O que vão fazer com o Salvador? Muitos vão dar uma desculpa ou vão negar. Muitos vão se decepcionar com ele porque criaram uma expectativa irreal acerca dele. Até hoje tem pessoas que acham que Jesus não é bem aquilo que a Bíblia diz, mas Jesus é exatamente aquilo que a Bíblia diz que ele é, o Salvador, o prometido de Deus para salvar a humanidade, o prometido de Deus que ia cumprir toda a justiça de Deus. O pecado gera morte, mas Deus aceita a morte do seu Filho em nosso lugar para que tenhamos absolvição, perdão e segurança de vida eterna com Deus. Essa palavra de Jesus é decisiva, esclarecedora. Vejam que ele está, então, nessa cidade. Aconteceu o que já mencionei aqui. E qual era o fato histórico conhecido? Jericó, cidade que vemos lá no Antigo Testamento, a primeira cidade conquistada depois que o povo de Israel atravessou o Rio Jordão, algo extraordinário pelo poder de Deus, creio que todos aqui, ou a maioria, já conhecem, quando Jericó foi cercada e os muros caíram, na 7ª volta, no 7º dia, uma cidade antiga. E por ser uma cidade antiga e bem localizada, ali também foi uma cidade onde foi a residência de um dos representantes de Roma. O Império Romano, com a sua ampla dominação na época, colocava líderes dos povos dominados para serem os seus representantes. Vocês conhecem os Herodes, já ouviram falar dos Herodes? Não aconteceu de haver um Herodes, era uma série de sucessores de uma mesma família. Herodes, um dos Herodes, chamado Grande, governava por meio de Roma, liderava a região ali da Palestina, e lá pelo ano 4 a.C., aproximadamente, ele morreu. E aí o seu filho, um dos que poderiam receber naturalmente a liderança, ser reconhecido como o novo rei dos judeus, esse filho chamado Arquelau, ele vai até o imperador romano, vai a Roma, para lá receber o reconhecimento de ser o novo rei de Israel. Vejam que Jesus está contando um fato histórico em que ele está ilustrando nesta parábola coisas que eles já ouviram, já sabiam, porque faziam parte da história recente deles. Mas Jesus quer trazer uma aplicação espiritual. Percebam na continuidade. Então, Arquelau, ele vai até o imperador romano para receber o reconhecimento de ser o novo rei naquela região. Mas, assim como ele vai um grupo de judeus também, lá no imperador, e diz, nós não queremos ele como nosso rei, não. Ele é uma pessoa má, ele não é uma pessoa boa para nos liderar. Aquilo teve mais ou menos um efeito. Quando o Arquelau volta, ele não volta como rei, mas ele ainda é brindado com parte do reino, parte do domínio. Então, ele é um tipo de governador e não rei. Uma parte daquela região que o seu pai governava é dada para Arquelau governar, e uma outra parte para o seu outro irmão. Jesus está contando uma história conhecida dentro desta parábola, porque ele está preparando todo aquele povo, especialmente os judeus, para aquilo que vai acontecer em Jerusalém. Ele já está colocando, de alguma forma, brasa na consciência deles, ou preparando-os para, naquele momento crucial, de morte dele mesmo, obviamente, houvesse entendimento do que eles fariam com o enviado de Deus. Assim, esse é o pano de fundo. Assim como aconteceu com personagens dessa história, assim aconteceria na vida real de todo aquele povo que estava indo para Jerusalém. Jerusalém ficaria, estima-se, 5 vezes maior o número de pessoas que a cidade normalmente tinha. Era a grande festa dos judeus, era a Páscoa, e era exatamente a época marcada pelo Pai, quando o Filho seria morto como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Arquelau, por que eu falei de Jerusalém? Arquelau, quando voltou então lá do encontro com o imperador romano, sendo então, de alguma forma, humilhado, ele não quis fixar residência em Jerusalém, o que seria normal, mas ele fixou sua residência em Jericó. Então Jesus sabe do que está falando. Ele está direcionando a mente, a reflexão, o entendimento do povo para o que fizeram com Arquelau. E Arquelau não pode ser comparado a Jesus, porque Arquelau foi mau, e o reino dele, o governo dele, foi por pouco tempo. Foi tão ruim e perverso que ele não durou muito. Mas Jesus, aquele que é todo pleno de honra, desculpa a redundância, ele tem o seu reino, o reino eterno. Felizes aqueles que aceitam o seu governo nos seus corações, nas suas vidas. Com toda essa introdução, se você observar o verso 11, havia uma expectativa de que o reino de Deus fosse instaurado e Jesus fosse esse rei tão esperado. Afinal de contas, ele já havia ressuscitado mortos, ele já havia feito sinais e maravilhas, ele já havia mostrado sua autoridade e poder sobre os demônios e sobre a morte, porque já havia ressuscitado pessoas. Havia uma expectativa, e aquilo que ele falava, as pessoas recebiam no coração e ficavam assim impressionadas com a sabedoria dele, com as promessas dele. Havia uma expectativa. Volte lá no verso 11 e veja lá o que acontece. Ouvindo eles estas coisas, quando Jesus falou de que ele veio para buscar e salvar o perdido, para trazer então a salvação, a libertação, em outras palavras, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer a toda aquela gente que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então Jesus contou para tirar essa expectativa errada do coração daquelas pessoas. De fato, Jesus era o bom rei. De fato, Jesus era o Messias prometido. De fato, que ele tem todo o poder no céu e na terra. Mas o reino dele não tem as características de um reino humano, que tem poder bélico, que tem exércitos e soldados, e que trabalha para derramamento de sangue, dominação. O reino de Jesus é diferente, o reino de Deus é diferente. O Senhor não vem para ser um vingador, ele vem para ser o reconciliador e trazer a paz e religar as pessoas com Deus e umas com as outras. Então, essa expectativa real do que Jesus faria em Jerusalém precisava ser tirada. Muito embora Jesus sabia o que iam fazer com ele, mas ele avisou antes, porque depois o entendimento dos seus, especialmente os apóstolos, foi aberto finalmente. Veja que até os apóstolos tinham uma expectativa irreal. Quando Jesus falava, ele falou pelo menos 3 vezes de que era necessário ir a Jerusalém, ser morto, e seria entregue covardemente, ele morreria e ressuscitaria. Eles não estavam entendendo. Isso só lhes veio ao entendimento depois que Jesus ressuscitou, depois que o Espírito Santo lhes foi dado, depois que eles entenderam os últimos ensinos de Jesus antes de ir para os céus. A expectativa estava errada. Esperavam que Jesus ia chegar em Jerusalém, ia com o seu poder e autoridade dar uma palavra ou invocar uma palavra que viesse dos céus, um socorro grandioso, um tremer do chão, e os inimigos iriam ou fugir com medo ou iriam cair mortos. Havia uma expectativa, finalmente o imperador romano não vai nos dominar, ele tirou de nós a liberdade, roubou a nossa terra, ele nos domina com pesados impostos. Não, agora Jesus, ele vai ser o nosso novo rei, olha o poder dele, olha a autoridade. Achavam que Jesus ia fazer isso e imediatamente governar desta forma. Mas Jesus precisava tirar essa expectativa deles e colocar-lhes o entendimento certo. Por isso tudo, veja que grande introdução foi preciso fazer para explicar essa parábola. Mas eu não quero só explicar, eu quero que essa parábola tenha ensinamento prático para você, nesse tempo que estamos vivendo, no século 21, 2000 e tantos anos depois do que o Senhor Jesus contou isso, depois que Jesus foi à cruz.
Vamos olhar de novo os personagens dessa parábola. Fala de um nobre, alguém importante, alguém que tinha autoridade. Diz que ele partiu para uma terra distante, porque ele ia ser reconhecido como o rei. Um reino ele havia recebido, ia tomar posse de um reino e iria voltar. Claro que Jesus aqui está falando dele. Claro que Jesus está trazendo a lembrança o que Arquelau foi fazer 30 anos antes. Claro que Jesus está colocando as coisas conhecidas, comuns, para trazer um ensinamento espiritual, abrangente. Esse nobre está ligado, primeiro, à figura de Arquelau, mas principalmente a Jesus. Tomaria posse de um reino e voltaria. Olha, Jesus está presente fisicamente conosco? Não. Ele foi assunto aos céus, ele disse que estaria conosco todos os dias, mas isso é uma presença espiritual. Jesus já tomou posse do seu reino? Sim. E Jesus vai voltar? Vai. É nessa expectativa que precisamos viver, mas vamos olhar um pouquinho mais essa parábola. Ele fala de servos, 10 servos. Enquanto ele vai tomar a posse do reino, ele dá a incumbência a 10 servos. O 10 aqui significa um grande número de súditos. Na parábola 10, e cada um deles recebeu a mesma missão, e percebam, diferente daquela parábola dos talentos, que está lá em Mateus 25, não é a mesma história, tem coisas que são similares, mas a maior parte das parábolas tem outros conteúdos. Mas aqui 10, na parábola dos talentos eram 3, né? Aqui são 10, cada um recebe a mesma missão e um valor igual, 10 minas. Era uma forma de dinheiro grego que era utilizado naquele tempo, que correspondia mais ou menos a 100 dias de salário de um trabalhador normal. Não era uma quantidade tão grande, mas 10 servos, mesma quantidade, mesma missão, de quem lhe seria cobrado a prestação de contas daquele negócio. No verso 13, as minas. E vejam também que outros personagens que aparecem são os concidadãos. Aparece no verso 14. Aquele homem nobre que seria reconhecido como um rei, tinha os seus inimigos. Alguns súditos, alguns do povo, odiavam-no. Viram aí no verso 14? Quando Jesus contou isto, é possível que muita gente que tivesse passado na história, na aula de história do povo de Israel, tivesse dito, está falando de Arquelau, olha lá, Arquelau realmente era um homem odiado, foi um mau rei. E aí no verso 14, diz lá que os seus concidadãos o odiavam. A pergunta é, todos naquele tempo em que Jesus estava como homem entre nós, todos o amavam? Não, muitos o odiavam, especialmente aqueles que se achavam merecedores do reino de Deus, os líderes religiosos, os sacerdotes, os escribas, os saduceus, que era uma classe mais política do que religiosa. Tinha gente que odiava Jesus. Arquelau, ele devia ser odiado mesmo, porque era um homem perverso, um dominador, tirano, aproveitador. Mas o que poderiam dizer de Jesus? Ainda assim, iriam muitos odiar Jesus. Tanto é que gritaram, crucificam, crucificam, como se Jesus fosse um perverso, um mau rei, um mau governador, como fora Arquelau. Os concidadãos do homem nobre odiavam. Por isso que mandaram uma delegação. O que vão fazer aqueles que eram, no tempo de Jesus, os líderes? Vão até Pilatos, também a Herodes, um outro descendente de Herodes o Grande, e vão ali denunciar Jesus. Lembram-se das cenas da prisão de Jesus e do julgamento dele à noite? E quando acontece as coisas do julgamento legal à noite, pegam Jesus e vão levar perante a autoridade romana, porque os judeus não tinham autoridade para matar ninguém.
E ali, o que vão fazer com Jesus? Vão acusá-lo indevidamente e vão pedir a morte dele. Jesus está anunciando, poucos dias antes, do que vão fazer com ele mesmo. E assim Jesus está trazendo esclarecimentos tão importantes. E as implicações daquilo só seriam entendidas depois de Jesus ressuscitado. Diz aí o texto que esse nobre foi e voltou. A pergunta é, Jesus também vai voltar? Amém. Sim. E o que ele vai fazer? A mesma coisa. Pedir prestação de contas. E aí, como é que você está? Se ele voltasse essa noite, como é que você estaria diante de Jesus quando ele dissesse, vem cá prestar conta, eu confiei a você alguma coisa, essa coisa que eu confiei a você, vem prestar contas. Sabe a coisa mais valiosa que o Senhor confiou a nós? A nossa própria vida, o que vamos fazer com ela, se vamos honrá-lo, ou se vamos usar a vida para o nosso deleite egoísta, irresponsável. Sim, queridos, nesta parábola Jesus fala da volta desse nobre. Ele tomou posse do reino, Jesus já venceu a morte, está junto do Pai, agora só falta a glorificação dele, o reconhecimento por todos de que ele é o rei. E assim como esse homem nobre tomou posse do seu reino, chamou a prestação de contas, ele diz aqui na sequência que ele recompensou os seus servos bons, os seus fiéis, recompensou os súditos. O que recebeu 10 minas, vejam, fez lucrar 1000%, olha só que extraordinário, 1000%, já imaginou o que é isso? E aí, o que esse senhor fez com que angariou tanto recurso assim? Ele disse, você vai governar sobre 10 cidades, eu tenho um reino agora, eu vou permitir que você governe sobre 10 cidades. A coisa semelhante aconteceu com aquele que tinha 5 minas, ele angariou mais um valor, e aí a promessa foi, você também vai governar sobre 5 cidades. Mas, dos 10, esses 3 são destacados, e percebam que o infiel, ele acaba por ter um destaque maior nessa parábola. O infiel, dos versos 20 a 26, ele está no centro da atenção. E, ao final dessa parábola, esse nobre que passou a reinar, ele vai punir os seus inimigos, aqueles que não quiseram receber o seu reino e que odiaram a ele. O que ele vai fazer? Vai puni-los. Será que você entende a direção que Jesus está dando nessa parábola? Jesus está revelando verdades que nós precisamos levar muito a sério. Aqui tem lições, eu quero destacar pelo menos 4, que retiramos desta parábola, a última que estarei pregando desta série. Quais lições essa parábola, com toda essa história, com todo esse enredo aqui adiantado? Eu quero dizer para vocês que a primeira lição é que é preciso discernir corretamente o reino de Deus. Tem gente que confunde o que é o reino de Deus. Tem gente que confunde isso com o universo. Mas eu sei que o universo está nas mãos do Senhor, que Ele governa o tempo, as épocas, as estações, cada estrela, cada constelação, tudo que está aí está no controle dEle. Nada sai do controle dEle. Assim como Ele estabeleceu no início da criação, tudo permanece. O governo pertence a Ele. Mas quando se fala o reino de Deus, se fala do governo de Deus que vai muito além do que o mundo físico, cronológico, temporal. A vida está nas mãos de Deus. A vida de tudo, de todos. Havia uma expectativa irreal do que seria o governo ou o reino de Deus. E ainda há pessoas que têm uma expectativa irreal do que é o reino de Deus. Para resumir, sabe qual é o reino que o Senhor veio exercer? É o reino do seu coração, do centro da sua vida,
do centro do meu, do seu, do nosso coração. É o coração dos homens que Ele quer agora reinar, porque tudo está no governo dEle. Agora, as decisões do seu coração são suas. E Ele quer que você deixe que o governo dEle seja experimentado por você. Porque se quisermos governar a nossa vida, conduzir a nossa vida, vamos nos perder e vamos estar fora do projeto maravilhoso de Deus. O seu projeto original é que tivéssemos com Ele num relacionamento de amor e gozo eterno. Quem decidir por botar outro rei no coração que não Jesus, vai perder esse projeto, vai tentar desfrutar da vida. E o que é a vida aqui nesse corpo? É algo passageiro. Tiago vai dizer que como um vapor. O profeta disse, Pedro repetiu, somos como uma erva que tem uma flor tão bonita, que a gente olha no campo, está ali tão linda, tira uma foto hoje, amanhã passa pelo meu caminho, cadê aquela flor tão linda? Foi embora. Assim é a glória humana, assim é a nossa vida nesse corpo, não é nada em comparação com a eternidade. Deus nos fez para estarmos com Ele para sempre, mas Ele deixa a escolha como algo individual e inteiramente responsável do ser humano. É preciso discernir corretamente o reino de Deus. Ele não vem com a aparência exterior. Jesus menciona isso no capítulo 17, lá nos versos 20 e 21, Jesus explicando sobre o reino de Deus. Veja lá, Lucas 17, verso 20, indagado pelos fariseus, quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus é invisível. O reino de Deus é uma realidade, mas ele só é experimentado e reconhecido quando a pessoa entrega a sua vida a Jesus. Outras versões falam, o reino de Deus está entre, ou no meio de vocês, ou dentro de vocês. Veja, essa tradução dentro de vocês é bem esclarecedora, porque Jesus falou aqui, querendo dizer, é no coração. Jesus estava perto, mas não adianta ele estar perto se ele não estiver dentro. Não adianta ser um religioso, ser um cristão que segue rituais, que guarda datas e épocas. O cristão verdadeiro é aquele que tem Cristo no centro. Aí o reino está estabelecido e ele está, então, num processo que vai acabar com uma glorificação. Ainda estamos limitados por uma vontade que luta contra o Espírito. Ainda estamos lutando contra um sistema pecaminoso, mas um dia isso vai acabar. Aí o reino será pleno. Se você crer nisso, você vai sentir um alívio, uma paz e uma esperança. Pode passar o que for neste mundo, mas você vai ter certeza que o reino será pleno um dia e você fará parte dele. Mas ai daqueles que acham que o reino de Deus é esse mundo físico, que aí está ele que governa as leis, como, por exemplo, as leis físicas, a lei da gravidade. O reino de Deus é muito, muito maior que isso. Então, o reino de Deus é de paz, não é de guerra, nem de vingança. Era a expectativa daqueles que ali estavam ouvindo Jesus, mas Jesus, ele vai dizer, sabe aquele profeta que falou que o Salvador vai entrar em Jerusalém montado num jumentinho? Jesus vai cumprir isso logo depois dessa parábola. Veja lá, a partir do verso 28, Jesus entra em Jerusalém e a multidão vai cantar, bendito que vem em nome do Senhor, olha o nosso Salvador aí. E logo no outro dia vão dizer, crucificam. Que povo volúvel, que povo ignorante, que povo escravo do pecado. Mas Jesus vai ser aclamado e vai ser dito. Lucas não fala, mas Mateus fala que ele está cumprindo a profecia de Zacarias 9:9. Eis que aí teu rei vem montado num jumento, num jumentinho, filho de uma jumenta. Foi assim que Jesus entrou em Jerusalém. Ele cumpriu a profecia. Sim, o reino de Deus não é um reino bélico, de vingança, mas ele é um rei
de amor. Ele é humilde, ele não quer glória vaidosa, como quiseram e querem os grandes governantes. Ele não queria governar com mão de ferro, ele queria governar com amor. Por isso que ele se manifestou assim. O reino de Deus está no seu coração? Bom seria que todos pudessem dizer amém, mas nem todos têm essa convicção. Vejam, é simples a ilustração de Jesus, mas ele não vai invadir a vida, o coração de ninguém. Ele não vai forçar a entrada no coração de ninguém. Agora, aquele que decidir abrir a porta e dizer, Senhor, reina na minha vida, ele vai reinar, ele vai governar e vai ser maravilhoso. Outra lição que podemos tirar dessa parábola é que Jesus é o nobre governante do mundo. A parábola fala de um nobre senhor que recebeu um reino, vai ser reconhecido. Jesus é o nobre governante do mundo. Nem todos querem ser governados por ele, já falei. O seu reino deve ser o reino do coração. Jesus é o grande governante, o grande governador. Ele já antecipou sua morte, mas ele também antecipou sua ressurreição, e ele cumpriu. Foi uma decepção para muitos. Vejam que até os apóstolos, depois que Jesus foi morto, que foi sepultado, a gente vai ver uma cena no final de um dos evangelhos, que eles estavam lá, Jesus já foi morto, está lá sepultado, e um decide, vamos pescar? Vamos pescar. Aí tudo aquilo que Jesus falou e a missão que deu para eles, você vai pescar? Eu vou também. Lá no final do evangelho de João, nós vemos um grupo desses apóstolos que voltaram para a vida comum antes de Jesus lhes chamar. Aí Jesus aparece para eles, eles ficam impressionados, eles custaram a entender, mas, como a gente costumava dizer antigamente, a ficha caiu, os olhos se abriram, eles tiveram entendimento que de fato Jesus é o nobre governante do mundo. Ele venceu os nossos maiores inimigos, ele venceu a morte, ele lavou pelos pecados de todos nós, ele é o nobre governante do mundo. Ele mostrou isso pelo seu poder e autoridade nos ensinos, nas suas ações, nos seus sinais, na sua palavra poderosa. Muitos se decepcionaram, mas aqueles que creram nele tiveram a felicidade de serem conduzidos, de viverem em paz, de viver com uma coragem tal que mesmo quando foram perseguidos, não quiseram sua autopreservação, estavam até dispostos a morrer por Jesus. E muitos deles morreram, sabendo que o Senhor Jesus os receberia na sua glória. Jesus, então, antecipou também a sua ascensão para os céus, mas ele disse, eu voltarei. E não agora para tomar posse, mas agora para ter o reconhecimento e fazer, finalmente, o juízo, chamar a prestação de contas. Ele antecipou a sua volta como este nobre homem da parábola. Você vive nessa expectativa de que Jesus volta e volta para pedir de nós prestação de contas, e você entende que é justa a prestação de contas? Afinal de contas, é você que se autossustenta ou o Senhor que sustenta você? A inteligência, a lucidez, o fôlego de vida, a sua força, o mundo em que você vive, é você que sustenta ou você é sustentado? O fôlego que você tem e que você desfruta dele cada segundo da sua vida, isso é você que controla ou está nas mãos de Deus? Pense nisso. Você entende que tudo pertence a Ele, até mesmo o fôlego de vida? Você considera-se uma pessoa que honra esse governante do mundo? Você considera uma grande honra servir a Jesus e ao seu reino? Vá pensando nisso enquanto eu destaco uma terceira lição. A terceira lição que tiramos dessa parábola é que toda fidelidade ao Senhor será grandemente recompensada. Está difícil permanecer nessa fé, ser uma testemunha do Senhor Jesus.
ser alguém que defende a Bíblia, que crê na Bíblia cabalmente. É difícil, está sendo difícil para você. Saiba que se você perseverar nessa fidelidade, o Senhor vai recompensar você grandemente. Grandemente. No verso 17, isso fica claro. Muito bem, servo bom. Porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. Meus irmãos, o que é administrar 100 dias de um salário de um trabalhador comum e depois ser colocado como um governante de 10 cidades? A comparação é exagerada, mas é isso mesmo, para ficar evidente que o Senhor recompensa grandemente os seus servos fiéis. Se você não percebeu isso, então entenda agora. Todo bom testemunho, todo esforço, toda a fidelidade da sua parte para honrar a Jesus e para fazer esse reino crescer no coração de outros, Deus vai levar isso em grande consideração. Alegre-se. Alegre-se com isso. Por isso que a ilustração de Jesus, ela é muito clara para enfatizar também essa recompensa. Tem pessoas que acham que é um peso. Ser um cristão, ser um crente, é algo assim tão custoso. Será mesmo? Custoso foi o Filho de Deus abrir mão da sua glória temporariamente e fazer-se homem. Nascer num lugar humilde, onde os animais se alimentavam e se abrigavam do frio. Custoso foi o Senhor Jesus ser incompreendido, ser atacado no seu caráter, na sua intenção, mentirem contra ele, dizendo que ele não era alguém de Deus, e tudo que ele fazia de sinal, ele fazia de poder do mal e não o poder de Deus. Difícil foi ele ser crucificado como uma pessoa não bem-vinda, como um mau elemento que ele não era, ser atacado no seu caráter, na sua intenção. Isso que é difícil. Difícil foi ele passar pela morte. Num momento de abandono, como homem falando, abandono pelo Pai. Era o cálice que ele não ia beber. Não é que Jesus não queria passar pela cruz, ele não queria passar por aquele peso da escuridão do pecado, abandonado pelo Pai, naqueles momentos terríveis. Isso que é difícil, mas toda a fidelidade a Ele será grandemente recompensada. Por isso, seja você fiel. O fiel não retém para si aquilo que não é seu, para o seu próprio deleite. Queridos, a nossa vida não pertence a nós. Muito embora você tenha liberdade de conduzir a sua vida, mas se você assim conduzir e não deixar Jesus conduzir, as decisões nem sempre serão acertadas. Os resultados não serão bons e, ao final, você ficará fora do reino de Deus. Claro que eu estou falando genericamente. Os que são crentes em Cristo Jesus estão seguros, verdadeiramente nascidos, selados pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor os preserva. Mas não é a realidade de todos os que ouvem a nossa voz. O fiel, ele não retém para si aquilo que não é seu, a vida não é nossa. O fiel revela pelo seu comportamento a real visão que tem do Senhor. Veja, compare o servo infiel com os outros 2 servos elogiados. Os outros 2 servos revelam pelo comportamento que eles confiavam no seu Senhor. A missão foi dada. O valor não era deles, era do Senhor. Mas o Senhor é justo, Ele é bom, Ele é generoso. Esta é a visão desses servos fiéis. Seja assim você, fiel ao Senhor, e com o seu comportamento, que você mostre o quanto Deus é bom, para que as pessoas não confundam. Você pode dizer que é fiel a Jesus também? Nas oportunidades que Ele deu a você? Você pode afirmar que é fiel a Jesus no serviço designado a você? Que está resumido no verso 13. Negociem até que eu volte, até que eu venha. Ou seja, multiplique. O que o Senhor nos mandou multiplicar? Vidas no reino dEle, queridos. Não seja um crente, um agente do reino de Deus secreto. Seja explicitamente uma testemunha de Jesus. Veja, eu quero ir para uma última questão que essa parábola nos ensina, que é realmente o auge desta parábola. A questão central da vida, sabe o que é? É a indolência. O que é isso? A indiferença. Interessante que a expressão indolência, ela é uma junção, um prefixo com uma outra
partícula importante, que não sentir dor, não ter sentimento, não se empolgar com aquilo que Jesus fala, não revelar sentimento, não valorizar o que Jesus disse e o que ele fez. O problema, a questão central da vida é que muitos estão indiferentes a Jesus, à mensagem do Evangelho, muitos estão indiferentes àquilo que Deus nos mandou fazer. Esse terceiro servo acaba por ser o destaque final da parábola, porque ele representa grande parte das pessoas. O indolente, ele é indiferente, ele negligencia a ordem que o Senhor deu, ele não leva a sério a confiança concedida. Veja, aquele homem tinha muitas pessoas, mas ele escolheu 10 e deu a cada um deles a mesma coisa, o mesmo valor. Mas tem gente que não leva a sério, tem gente que não valoriza a confiança que Deus deu. Queridos, a nossa vida está nas mãos de Deus, Ele está confiando a você, cada minuto da sua vida, Ele está confiando que você vai usar bem, que você não vai desperdiçar, que você não vai ser egoísta, imoral, Ele está confiando. Mas tem muita gente que não está acreditando, levando a sério, não está demonstrando nenhum sentimento a essa confiança que Jesus está nos dando, que vamos viver essa vida junto dEle, perto dEle, para a glória dEle, para a alegria dEle, para o louvor dEle. Esse homem infiel, esse servo infiel, não administrou bem aquilo que o Senhor confiou a ele. Ele apresenta, na verdade, desculpas. E veja, ele diz, eu tive medo do Senhor. Ele acusa o seu Senhor de ser uma pessoa punitiva. O nosso Senhor é punitivo? O Senhor vai punir os infiéis, mas Ele não é punitivo, pura e simplesmente. Ele é galardoador dos que o buscam. Já leu isso na Bíblia? Ele não tem prazer em condenar e na morte de ninguém. O prazer do Senhor é que nós o obedeçamos. O prazer do Senhor é que nós o sirvamos com alegria. Veja, esse infiel, esse indolente, esse que é indiferente, ele tem uma visão distorcida, ele apresenta desculpas, ele acusa o Senhor de mal e de aproveitador. Porque o Senhor retira aquilo que o Senhor não depositou, o Senhor colhe o que não semeou. É como se ele dissesse, o Senhor quer aproveitar de mim, só me dá uma coisa, para eu fazer isso aumentar, depois o Senhor vem tirar de mim o que o Senhor me deu e o lucro, e eu não vou ganhar nada? Não, na minha vida não. Esse servo infiel, ele tem uma visão equivocada de Deus, do caráter dele, da bondade dele, do amor dele. Por que alguém diria que Deus é um aproveitador das nossas vidas? Volto a dizer, se o fôlego de vida vem dele, Deus não é um aproveitador, Ele quer que nós vivamos e vivamos bem. Jesus disse que veio para que tenhamos vida abundante, começa aqui. Como é que alguém vai dizer que tem medo de Deus? Deus não é amor e justo? Sim, Ele o é. Nós não precisamos ter medo de Deus, se nós compreendemos quem de fato Ele é, e quem é Jesus e a missão dele aqui entre nós. Por isso, é nítido as características do mau servo. O mau servo, ele vive para si, para os seus interesses, ele não liga para Deus. O mau servo dessa parábola pode ilustrar muita gente, porque esse é aquele que negligencia os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus são bons, queridos. São limitantes, sim, para o nosso bem, para a nossa segurança. Quando Deus coloca limites, é para o nosso bem, para a nossa segurança. O mau servo é aquele que duvida da bondade de Deus, daquele que não confia de que depois da morte o Senhor receberá e lhe abrirá as portas do seu reino eterno. O mau servo duvida da bondade do Senhor e rejeita o governo do Senhor Jesus, o enviado dos céus. Essa é a pior das questões, rejeitar o governo do Senhor. Nesse final, na conclusão, na aplicação final, eu quero terminar dizendo, querido, Jesus termina a parábola declarando o fim dos que rejeitaram a Ele como Rei. O verso 27, você leu comigo,
Quanto a esses meus inimigos, a esses que não quiseram aceitar o meu governo, o meu reinado, vão ser destruídos. Na parábola, Jesus ilustra o que vai acontecer com a humanidade que rejeita a Ele e a obra dEle. A vida que achamos ser nossa, nós vamos perdê-la. Se vivemos só para nós. O verso 26, numa leitura assim, solta, fica difícil de entender. Mas vejam, 26, eu declaro a vocês que a todo o que tem, será dado ainda mais. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que significa isso? Aquele que acha que tem a vida em suas mãos, vai perder, inclusive, a própria vida. Aquele que acha que tem tudo, tem muito, tem força, tem energia, alcançou bens, fama e tudo, ele acha que tem, e não tem quase nada. E até aquilo que é tão frágil a sua vida, vai perder no final. Você está entendendo o que Jesus está dizendo? É muito sério isso. Por isso, nós não devemos negligenciar o reino de Deus, e a porta do reino é Jesus. Quem quer o governo de Deus na vida e todas as benesses, tem que ir a Jesus e aceitar a Ele como dono, como rei da sua vida. Mas quem o rejeita no coração, está rejeitando o próprio Deus. Quem rejeita Jesus, rejeita Deus, se faz inimigo de Deus, e os inimigos de Deus não prevalecerão. Por isso, não duvide da bondade de Deus, não negligencie a justiça divina, confie em Deus como a fonte da verdadeira alegria, deixe Jesus guiar e reinar na sua vida, e confie que você será recompensado com grande generosidade. Quem conhece o Senhor verdadeiramente, não tem medo dele, mas o ama e o serve com voluntariedade e alegria. E olha, Jesus volta. Você está pronto para lhe prestar contas da vida e das oportunidades que Ele lhe deu? Pensando nisso agora, faça uma oração e dê uma resposta ao Senhor nesta hora. Inclina a sua cabeça. Esse é o momento mais importante ao final deste culto, é a sua oração de resposta ao Senhor. O que você entende que deve fazer? Deve dizer: Senhor, obrigado, porque eu entendi. Obrigado, porque Jesus reina. Ou você precisa dizer: Senhor, me perdoe na minha ignorância, me perdoe na minha escuridão, no meu entendimento. O Senhor abriu os meus olhos. Eu, de fato, entendo, confesso que preciso de Jesus reinar em minha vida e clamo agora pelo perdão dos meus pecados e digo: Jesus, reina em mim, aceita-me em teu reino, dispõe de mim para que eu viva alegrando o teu coração. Aquilo que o Senhor me confiou, que é a minha vida, eu quero devolvê-la ao Senhor, multiplicada grandemente na vida de outros que quero que sejam despertados em sua fé. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa os que estão na transmissão desse culto, os que ouviram essa mensagem. Tem misericórdia daqueles que estão longe, que estão amando este mundo, que estão distraídos, esquecendo-se da eternidade, da morte e o que vem depois da morte, a prestação de contas. Ó Deus, liberta os que estão cativos, os que estão duvidosos da tua bondade, os que estão descrentes da tua palavra, dos avisos de Jesus, Senhor, e conduz a tua igreja, cada crente, a ser alguém que multiplica esta palavra, o evangelho na vida de outros. Perdoe, ó Deus, a omissão, perdoe, ó Deus, a frieza, perdoe, ó Deus, as nossas falhas. Eis que aguardamos a volta do Senhor, que o Senhor nos ache fiéis, servindo ao Senhor, em amor e com grande alegria. É assim que oramos, no nome de Jesus. Amém.